Olá, Luiz Nascimento, muito bom dia para você, bom dia para os amigos que estão ligados na Rádio Manhuaçu, no programa Manhã do Ouvinte. Hoje, véspera do Natal, né? E nós estamos aqui participando dessa programação especial. E ao meu lado está o Padre Rafael, vai bater um papo com a gente. Bom dia para você, Padre Rafael. Bom dia, Júlio, bom dia, Luiz Nascimento, bom dia a toda a audiência, neste momento em que nós nos preparamos para celebrar essa festa tão bonita do Natal. Vamos trabalhar um pouco aqui, conversar um pouco sobre este sentido religioso da festa de Natal. É uma alegria participar mais uma vez deste especial de Natal, com grande audiência, com grande participação de todos aqueles que nos acompanham, né? Então sejam todos muito bem-vindos e é uma alegria enorme participar deste especial de Natal. E o Padre Rafael falou muito bem sobre esse nosso bate-papo, né? Qual o objetivo dele, né? No momento de festa, as pessoas se confraternizando em casa, nas empresas e acompanhando esse programa também num dia tão festivo, né? E falando de presentes, de comemorações, e nós aqui vamos conversar um pouquinho sobre o sentido exato do Natal, né? Quando a gente comemora mais um aniversário de nascimento de Jesus Cristo, né? Exatamente, é interessante que nós possamos recordar este sentido principal, o objetivo principal desta festa do Natal, que é recordar exatamente o nascimento de Jesus na humanidade. Quer dizer, a sua encarnação, a presença de Jesus vivo, nascido da Virgem Maria, e recordar essa nossa história de salvação. Existe um motivo, existe uma razão de Jesus ter se encarnado, ter vindo como um homem, um Deus homem, andando em meio à humanidade e trazendo uma proposta do reino de Deus e ao mesmo tempo nos alertando para esta necessidade de voltar o nosso coração para Deus. Uma vez que o povo de Deus se encontrava um tanto quanto perdido em relação aos ritos, em relação às festas religiosas mesmo, Jesus vem trazendo para nós, no Natal, no seu nascimento, um sentido mais aguçado do que significa o desejo de salvação de Deus para a humanidade. E isto é um tema central deste momento do Natal. E a gente percebe, né, sobre essa história, né, do nascimento de Jesus que a gente comemora em todos os natais, todos os anos, a importância desse momento para a humanidade naquela época, né? Já são 2023 anos, né? E cada vez mais a gente tem essa história junto da nossa vida e a gente percebe a importância desse momento, da vinda de Jesus, daquele momento para a humanidade e como houve uma transformação, né? Exatamente. É importante a gente pensar o seguinte: quando nós celebramos o Natal de Jesus, nós somos convidados a rememorar, recordar o nascimento do Senhor. Algumas pessoas, na sua simplicidade, é claro, a gente tem que levar em consideração essa simplicidade, esta religiosidade, tratam o Natal como o aniversário de Jesus. Pois bem, não necessariamente nós queremos falar do aniversário de Jesus, mas sim recordar o seu nascimento. Não é errado cantar parabéns para Jesus no Natal de forma nenhuma, mas fica muito mais interessante a profundidade que é recordar o nascimento do Senhor. Que este nascimento é um fato histórico novo e vem trazendo para a humanidade essa novidade, a novidade do reino de Deus, a novidade do Deus encarnado, né? Quer dizer, nunca antes em toda a história da humanidade se tem um pensamento de um Deus que pudesse se encarnar, que pudesse ser homem e participar da humanidade. Então Deus, como na Anunciação a Maria, o Verbo se fez carne. Então a palavra de Deus se transformou no ventre de Maria, no útero de Maria e se fez homem. Veio caminhar na humanidade trazendo uma proposta de libertação, um caminho de salvação. Quando nós falamos do nascimento de Jesus, nós falamos aqui também do nascimento da salvação.
Por isso, a igreja trabalha este ciclo, este tempo. Nós temos um ciclo litúrgico e o Natal renova este ciclo litúrgico. Nós estamos novamente, a partir do Natal, renascendo também, criando um novo ciclo. Nós estávamos até então liturgicamente celebrando o ano C, agora nós vamos começar a liturgia do ano A, voltando novamente um caminho, um percurso até o outro Natal. Quer dizer, todo o período e ciclo da igreja perpassa por memórias. E a memória do nascimento de Jesus, a memória do seu nascimento, a vinda e a representação que isso traz no presépio, nas orações, nas novenas, nos encontros, na confraternização, recorda então este sentimento principal da vinda do Senhor, que é a união de todos os povos. A leitura da Bíblia, né, ela traz para a gente uma história completa dessa vinda de Jesus, da anunciação, né, os preparativos mesmos para a vinda de Jesus, né, para ficar entre nós. E Jesus veio como um humano, né, e habitou entre nós como um humano para realmente a gente estar mais próximo dele e ele sentir o que a gente sentia aqui, né? Sim, e quando nós pensamos na narração ou na narrativa do nascimento de Jesus, nós muitas vezes podemos questionar e até de algum modo fazer compreender este sentimento humano, esse Jesus humano. Quer dizer, a princípio, o relato do nascimento de Jesus se dá ali com Maria e José procurando um lugar para que este Jesus pudesse vir ao mundo, não encontrando espaço nas casas, nas pousadas. E então esse Jesus já nasce com este ser humano, com essa característica de um ser humano frágil, não acolhido. Então, já fica aqui no início da história, na narrativa do nascimento de Jesus, a necessidade da gente recordar o que é o ser humano. O ser humano é aquele que muitas vezes é desprezado, que muitas vezes não é olhado com dignidade, que não tem o seu lugar para inclinar a sua cabeça, onde deitar, onde fugir do frio. Jesus nasce na pobreza, na humanidade. Um dos pontos interessantes que você falou, Júlio, é exatamente isso. Jesus veio no seio de uma família. Quer dizer, Deus poderia fazer com que o seu filho se encarnasse na humanidade de uma outra maneira. Afinal de contas, ele é Deus, ele pode tudo. Mas ele decidiu nascer num seio familiar, também resgatando essa característica da família. Deus quer família. O ser família é o ser importante, e o tempo do Natal é este tempo também em que as famílias se reúnem para se perdoarem mutuamente, para confraternizarem, para que novamente possam restabelecer esses laços que muitas vezes foi quebrado em algum momento da sua história. Então é um momento também que flui esta emoção, este sentimento. É muito interessante a ceia do Natal, todo o preparativo, a celebração, a montagem do presépio em si. É muito interessante a gente recordar um pouco também a história do presépio, que é para nós um símbolo importantíssimo deste tempo do Natal. Você falou sobre o nascimento de Jesus, né? Essa trajetória junto à família, lá até o nascimento dele, né? E o momento do nascimento em um local simples, né? Com muita dificuldade, como muitas pessoas passam hoje também, né? E quando nós falamos do nascimento de Jesus e vamos então até a manjedoura, né? O padre Júlio Maria de Lombardi, nosso fundador da Congregação dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora, na sua mistagogia eucarística, ele faz uma referência muito bonita, inclusive, do menino Jesus sendo colocado numa manjedoura. A manjedoura é um lugar onde se deposita o alimento dos animais. Não é nada tão bonito, tão belo. Hoje nós temos aí as representações de manjedoura
trazendo, é claro, a beleza, muitos ali com almofadas. São bonitas representações, vale muito a pena, mas é bom com que nós possamos recordar este princípio da simplicidade onde nasceu Jesus. A manjedoura é o lugar onde se deposita, então, o alimento para o animal, é o coxo. Mais conhecido entre nós, o coxo, onde se coloca ali o fêmur ou a ração para o animal se alimentar. E o Padre Júlio Maria traz esta reflexão mistagógica. Ele diz, olha, Jesus nasce e é colocado numa manjedoura. Mais tarde ele se torna alimento para a humanidade através da transformação do pão em Eucaristia. Ele se dá como alimento para nós. Então Jesus já nasce e o primeiro sinal do significado dessa presença, apesar de levar em consideração todo o desprezo, ele é um sinal de alimento, alimento para a vida. Ele nasceu para alimentar a humanidade, alimentar com bons sentimentos, alimentar com a caridade, alimentar com o amor. Então, existe todo este acidente, poderíamos assim dizer, em relação ao nascimento de Jesus, uma vez que não foi acolhido em casa, não foi acolhido em pousadas, mas ali já estava tudo nos desígnios de Deus. Ele foi posto no seu nascimento, no lugar onde era colocado o alimento, e mais tarde ele viria e é para nós o alimento eucarístico. Essas passagens e as histórias, né, que você traz para a gente são carregadas de mensagens especiais, né? Mas para esse ano, a liturgia da igreja, o que ela traz de mensagem em relação ao nascimento de Jesus? O que está sendo repassado agora para a população nesse momento que nós estamos passando no Brasil e no mundo? Agora, mais do que nunca, nós retomamos essa mensagem, este tema central, e eu acho que é bom quando nós podemos rememorar e recordar o início mesmo dessa história. A mensagem do Natal deste ano não poderia ser outra senão unidade. Nós estamos vivendo aí e vindo de tempos muito conturbados no mundo, no Brasil e na nossa sociedade. Quer dizer, a intolerância, a falta de paciência, a falta de compreensão, as guerras que estão acontecendo pelo mundo afora, uma pandemia que assolou a nossa sociedade, o nosso mundo. Então, o Natal deste ano tem este renovo. É um momento de renovar o nosso compromisso com esse Deus que nos ama e veio ao mundo exatamente por amor. Então, acredito que nesta nossa liturgia, neste ano, assim como a novena de Natal já está sendo rezada e muitos já até terminaram essa novena de Natal, já se preparando para este dia, trouxe para nós essas mensagens sintetizando um pouco este sentido principal e inicial do Natal. Um Cristo que quer a unidade, um Deus que deseja ser o príncipe da paz. Quando nós olhamos o presépio e quando nós ali contemplamos o menino Jesus, nós podemos ver este semblante de tranquilidade, esse semblante de paz. O mundo hoje está um tanto quanto violento, um tanto quanto difícil para uma sobrevivência solidária, fraterna, e a mensagem do Natal quer renovar este sentimento, esta vontade de um mundo mais unido em torno da mesa. É tão interessante as famílias que fazem aí a ceia de Natal, né? Este momento de reunir a família e reunir também os amigos. Nós ficamos durante a pandemia muito distantes e para alguns se tornou até cômodo ficar distante dos outros. Isso não é o sentido verdadeiro, o sentido e a mensagem que Jesus traz. A mensagem que Jesus traz é de uma união, é de uma confraternização. Então, nosso desejo neste Natal é transmitir essa mensagem de paz, uma mensagem de tranquilidade, de amor, de um Deus que se faz presente no meio de nós. Jesus traz essa mensagem. Não é um Deus distante de nós, mas um Deus que está aqui,
que está presente no meio de nós. Aí é uma mensagem muito especial realmente, né? E que a gente espera que toque os corações das pessoas, de vocês que estão nos acompanhando, né? E que, se necessário, uma mudança, né? Para os próximos anos, porque é isso que a gente sempre busca, né? Agora, Padre Rafael, a gente sabe que o Natal, além da comemoração do nascimento de Jesus, tem também muitos símbolos e muitas comemorações paralelas por parte da comunidade, né? Aí já se trata do Natal comercial mesmo, né? E a gente tem os símbolos, né? Nós estamos aqui, inclusive, né, no nosso cenário com uma árvore de Natal, com o Papai Noel, que são símbolos do Natal que são lembrados em todos os lugares, né? O que representam esses símbolos para o Natal da igreja? Então, na igreja, nós temos a presença destes símbolos, como aqui no nosso cenário, lembrando que cada um deles foi sendo inserido na história e trazendo um movimento ao mesmo tempo que social e também espiritual. A árvore é o símbolo da vida, né? Então nós podemos recordar este símbolo da vida, algo que nasce, que cresce, que evolui, que frutifica. Então uma árvore é um símbolo da vida. A própria imagem, ou é claro, a personagem Papai Noel, é uma transformação daquele santo, São Nicolau. São Nicolau, que é este santo que também utilizava-se desta data, deste momento, não só neste momento do Natal, mas a sua vida era uma pessoa muito dada e doada, presenteava as pessoas e traz então essa referência. É claro que com o passar do tempo, alguns símbolos foram sendo sequestrados. O que significa isso? Foram sendo tomados por um meio mais comercial, e nós não podemos deixar com que, mesmo sendo algo convencional, comercial, que se perca a origem, e a origem no sentido cristão. Então, uma árvore é sempre um sinal de vida, um sinal de esperança, é um sinal dos frutos que nós devemos produzir na nossa vida. Então, trazer este paralelo daquilo que é usado comumente e às vezes até sem nenhum sentido. Algumas pessoas montam a árvore de Natal, mas para quê? Para passar o Natal. Mas qual é o significado dessa árvore de Natal na minha casa? Tem que ter um sentido. O símbolo aponta para algo. O símbolo nunca explica ou é conclusivo. Ele deixa sempre um sinal, um espaço para que nós possamos pensar, para que nós possamos atribuir o significado a um símbolo. O significado da árvore é a vida. O significado do Papai Noel é a recordação de São Nicolau, um bispo da igreja. É interessante a gente trazer essa imagem, trazer essa recordação, não perdendo o referencial cristão. E o maior símbolo de todos é exatamente o presépio. Exatamente. Então, existe todo um apelo comercial, né, que faz com que esses símbolos eles sejam muito conhecidos, mas muitas vezes o significado deles não é do conhecimento de todos, né? E aí, né, o Padre Rafael traz essas informações sobre a árvore, né, o símbolo da vida, sobre o Papai Noel, né, o bom velhinho que todo mundo conhece, que é aquele homem que traz os presentes para as crianças todos os anos, né? Simboliza isso. Mas, na verdade, é uma cópia do São Nicolau, né? Um fiel retrato do São Nicolau, né? Que tanto trabalhou pela Igreja Católica, né? E o interessante, assim, quando nós vemos aí este papel comercial, né? O Papai Noel como sendo este momento também de descontração para as crianças, é muito válido entender que aqui está um dos significados que poderia ser um significado cristão também aplicado a esta personagem, o Papai Noel em si. É a acolhida às crianças. É tão interessante no mundo em que nós vivemos, na sociedade em que nós vivemos, muitas crianças são esquecidas. E neste momento do Natal é retomado então essa importância da criança,
trazer o sorriso. Tantas crianças que estão encantadas com as luzes de Natal, né? Com este tempo tão bonito de preparação para uma festa. Então, muitas vezes é um momento em que nós voltamos o nosso olhar para uma sociedade carente, para uma sociedade necessitada de carinho mesmo e de boas memórias. É interessante que o Natal é a recordação e a rememoração do nascimento de Jesus, mas ao mesmo tempo traz a nossa memória pessoal, né? Nós lembramos na nossa infância dos natais que nós vivemos, de histórias tão interessantes e importantes, algumas até mesmo engraçadas, dos momentos em que nós, enquanto reunidos em família, vivemos um momento do Natal, um momento da confraternização. Então, o presentear, essa presença do Papai Noel, ou essa imagem do Papai Noel, recorda, é claro, São Nicolau e também nos ajuda, de algum modo, numa ação social, fazer com que as pessoas sejam novamente lembradas, acolhidas. E aí fica também um apelo, que nós possamos recordar das pessoas, não somente no Natal. As pessoas que passam fome durante todo o ano. No Natal, é claro, recebem uma assistência, um olhar mais profundo, mas nós precisamos fazer com que este Natal seja para sempre. Que nós possamos ter a caridade em todos os momentos da nossa vida, não só num dia específico, mas sempre. E é por isso que Jesus veio nascer entre nós, lembrar deste sentido de caridade. É um Deus que, só por se encarnar e nascer, já é um Deus solidário conosco e nos convida a participar dessa solidariedade. O Padre Rafael falou sobre as famílias que ficaram afastadas durante o período de pandemia, não ocorreram muitas confraternizações, né? E que muita gente acabou aproveitando disso para se afastar, né? E nós temos aí o fim da pandemia, né? O retorno desse relacionamento. E é importante que isso já aconteça no Natal, né? Para que as famílias se unam novamente, né? Que os parentes se encontrem, se confraternizem e agradeçam a Deus por esse momento, por estarem aqui, terem superado esse momento da pandemia. E aí a gente fala dessas confraternizações em família e também das confraternizações como a que ocorreu com a nossa equipe aqui do Tribuna do Leste, da Rádio Manhuaçu, da Rádio Nova FM. É um período de muitas confraternizações nas empresas, né? São momentos importantes também que devem ser valorizados, né, Padre Rafael? Com certeza, e este é o sentido, né? O sentido da confraternização é também uma extensão da comunhão. Acho interessante quando nós falamos destes momentos que são religiosos e que são sociais, porque nós estamos ali nos preparando para a celebração de logo mais à noite, nós estamos nos preparando para a conhecida Missa do Galo, mas logo ali, após então este momento da missa, as famílias se reúnem, os amigos se reúnem, ou então acontece como aqui na nossa fundação, juntamente com todos os colaboradores e seus familiares. É um momento de reunião, de amizade, de confraternização, social, mas é espiritual. Isso cura muitas coisas, cura muitas angústias, muitos sentimentos e ressentimentos. É um momento propício de, num momento menos formal, ou seja, mais informal, de conversar, de bater um papo, de retomar alguma ideia, algum pensamento. Eu acho que é de suma importância que isso seja não somente, como dito, no momento do Natal, mas que seja novamente retomado muitas outras vezes para que a gente possa estabelecer estes laços mais profundos. O outro que está ao meu lado, o outro que trabalha comigo, é também aquela outra pessoa com uma outra história, e nós só podemos ouvir dessa história no momento mais descontraído. Quer dizer, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, é tudo muito corrido, mas quando nós voltamos para este momento específico, se torna algo muito leve. E assim nós podemos nos conhecer mais profundamente. O tema que você toca aí dessa distância, né, durante o tempo de pandemia, agora
neste período do Natal, nós queremos então retomar, é um renascimento. Nós estamos celebrando o nascimento de Jesus, mas o renascimento de uma esperança, de uma comunidade, de uma sociedade cada vez mais acolhedora, cada vez mais solidária, amável, mais reconciliadora. Então nós queremos voltar a ter este sentimento profundo, este encontro verdadeiro, e isso é que faz de nós uma sociedade humana, diferente de qualquer outra espécie no mundo existente, de qualquer outro ser vivo no mundo. A espécie humana, o ser humano, tem essa capacidade racional de juntos se encontrarem, deixar aflorar as emoções e dar graças a Deus, que afinal de contas, tudo isso que vivemos, tudo isso que nós superamos na nossa vida, sonhos e objetivos conquistados, planos para o futuro, dependem da graça de Deus, e é graças a Deus que nós chegamos até aqui. Jesus nasceu há 2022 anos. Nós estamos celebrando o seu aniversário, mas acima de tudo, o renascimento para nós mesmos, para um futuro melhor, né? Com certeza, o nascimento de Jesus traz para nós o nosso renascimento. O que é renascer? É ser transformado. Na visão bíblica, nós usamos muito a palavra converter, ou seja, nós estávamos indo num caminho, nós estávamos indo numa direção, muitas vezes naquilo que nos foi imposto, né? Como, por exemplo, o distanciamento social. Esta era a direção que nós estávamos caminhando devido à necessidade do tempo, é claro. Nós não devemos desmerecer nada daquilo que aconteceu para o cuidado, para a saúde, para a segurança das pessoas. Mas nós vivemos muito tempo neste caminho, poderíamos até dizer que alguns se acomodaram a viver assim, e agora nós somos chamados a renascer para esta comunhão, para essa extensão da mesa eucarística, trazer essa mesa do alimento, essa mesa da amizade, do carinho, do reconhecimento do outro, do abraço fraterno, né? Quantos abraços foram negados no tempo da pandemia, agora nós podemos, neste Natal, abraçar-nos. E é muito importante isso, retomar esses gestos simbólicos e sinceros de amizade, de um grande abraço, de uma grande demonstração de carinho. Que bom podermos voltar, nos abraçar, e que este abraço retome o seu sentido, o sentido pleno. O abraço é o acolhimento. Precisamos nos acolher, acolher o outro, acolher o próximo. Deus veio ao mundo, o nascimento de Jesus significa e mostra que ele veio novamente acolher a nossa humanidade, e nós somos chamados também a acolher o próximo como o próprio Deus nos acolhe. Padre Rafael, foi muito bom esse bate-papo, conversar com você nessa data tão especial, nessa véspera de Natal. Qual mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes, né, que estão acompanhando, os telespectadores também que acompanham o Tribuna do Leste Rádio Manhuaçu? Então a mensagem é a mensagem exatamente de esperança. Que o nascimento de Jesus nos faça, como o próprio Júlio havia dito, nos faça renascer. Renascer num homem novo, com perspectivas novas, que nós possamos não temer, mas possamos buscar com maior sensibilidade, viver essa presença de Deus, ter essa presença de Deus na nossa vida. Não tenha medo, as dificuldades vieram, algumas passaram, outras ainda estão por passar, mas nós somos bem mais fortes quando estamos unidos, quando estamos juntos, e a mensagem do Natal é exatamente esta: Jesus nasce no mundo, nasce na humanidade, quer nascer no nosso lar, na nossa família, para nos dar a esperança de dias melhores. Dias melhores estão por vir, sempre estiveram à nossa frente, e a esperança é aquilo que nos move para que nós não possamos perder, né, essa esperança e realizar de fato os nossos projetos, os nossos sonhos, fazer com que este Deus seja realmente um Deus presente no meio de nós, e assim
presente na nossa vida, nos auxilie com sua graça para vencer todos os obstáculos e desafios. Que Deus abençoe imensamente a cada um de vocês, a família, a casa, o lar, que nós possamos, a cada dia, em todo momento, ser preenchidos pela graça de Deus e levados à frente em nossos objetivos, em nossos sonhos. A vida é assim, com dificuldades, com alegrias e também com muitos desafios, né? Nós temos que estar com a consciência tranquila e aberta, o coração também cheio de Jesus, para que nós possamos vencer todos os obstáculos que surgirem. Padre Rafael, muito obrigado pelo bate-papo, pela participação aqui no programa Manhã do Ouvinte e gostaria de desejá-lo um Feliz Natal. Júlio, Feliz Natal, muito obrigado mais uma vez por este encontro e tratar de um tema tão bonito, tão belo, tão fantástico que é o tempo do Natal. Este dia em que nós esperamos com tanta, digo até uma certa ansiedade para vivermos novamente este período juntos. Então, muito obrigado mais uma vez a oportunidade de estar aqui, muito obrigado por caminharmos juntos durante este ano e que nós possamos contar cada vez mais um com os outros e, como eu disse, o tempo do Natal este ano nos traz a alegria de novamente podermos retomar gestos e posturas que nós não tínhamos. Então, Júlio, neste momento, Feliz Natal. Feliz que Deus Natal abençoe também imensamente. a nós todos. Muito obrigado. Deus abençoe. E para você um bom dia.